lá, tentando mais uma vez. A primeira não deu muito certo, mas agora vamos lá esperar o pastor Eduardo, de Orlando. Beleza? Mas eu ainda não tô. Fecha. Não tô aparecendo. Só um minutinho. Vamos agora começar. Ok. Opa! Agora Agora sim. sim, pastor. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Ok. Beleza, desculpa. Imagina. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã Rosane. Boa noite, é um prazer muito grande estar falando contigo. Tá certo. Prazer também nosso de estar conversando com você nessa live tão especial para esse momento. E a gente Sim. tentando usar a tecnologia aqui. O que acontece? Eu estou transmitindo também a live pelo Facebook. Então, Que legal. vamos aí. Muito bom. Muito bom. Pastor Eduardo, meu nome é Aguinaldo, para quem está acompanhando, estou, não é? Irmã Rosane, estou vendo ali do fundo também. Ela é intérprete, ela faz acessibilidade em Libras. E nós estamos aqui nesta noite para conversar um pouco. Acho que tem muito a ver com os dias atuais, a questão do ministério digital, né? A relevância de um ministério digital nos dias atuais. E eu pediria que o pastor se apresentar, talvez tenha algumas pessoas que não o conhecem, não é? Se apresentasse e nós começássemos a conversar sobre isso, né? Tá bom, meu nome é Eduardo Baldassi. Eu sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira. Legal. Pastor desde 1992. Fui formado pelo Seminário Teológico Batista de Niterói. E hoje estou aqui com a minha família, minha esposa, que é uma iberista. Né? Iber. Ela fez Legal. o Iber. E eu estou aqui hoje em Orlando, na Flórida, plantando igreja para brasileiros e ajudando o Ministério Digital de uma igreja norte-americana. Que legal, que legal, que legal. E está há muito tempo, você está aí já em Orlando? Muitos anos? Há 6 anos. Há 6 anos. É. Então você é um missionário aí na terra do tio Sam. O meu pastor, ele diz assim, no passado os Estados Unidos mandaram missionário e agora o Brasil mandou um missionário aqui para a nossa igreja. É isso que ele Mandou fala. porque eles plantaram em nosso solo, né? Isso. Os americanos plantaram muito o evangelho aqui no nosso solo e nós somos muito gratos, né? Realmente o evangelho cresceu devido às juntas, a tudo mais que fez aqui no Brasil e nós temos uma dívida realmente imensurável com o povo americano na questão do evangelho aqui na nossa pátria, não é? Estamos nesses momentos de quarentena, de Covid, dessa pandemia do vírus, né? Como está isso aí? Tá? Aqui no Brasil tem afetado muitas igrejas. Como está acontecendo isso aí? Bom, meu querido pastor Aguinaldo e as pessoas que estão nos assistindo, essa crise do Covid-19, ela, todo mundo sabe disso, é global, atingiu Sim. todas as instituições e empresas, bagunçou com o plano de todo mundo, com o planejamento de todo mundo, literalmente, no pé da letra, quando fala todo mundo, e não podia deixar de afetar a igreja, né? Então, aqui também
temos os prédios fechados, né? Nós estamos pelo menos há uns 2 meses sem ter o que a gente chama aqui de serviço religioso em locais fechados, entendeu? E essa situação ela gerou uma quebra de paradigma. Ou a igreja resolvia quebrar um paradigma ou ela ia ficar para trás nesse momento. Então, muitas igrejas, muitos pastores foram literalmente empurrados para o mundo digital. Pessoas que há algum tempo diziam que isso não era do bem, que não era de Deus, hoje precisaram se envolver. Hoje, graças a Deus, né? Como faz parte da nossa live, eu vou contar uma história. Eu vim para cá. Por favor. Todo mundo que vem para os Estados Unidos, todo mundo pensa que você não precisa de ajuda, que você está cheio de dinheiro. Toda a junta missionária ajuda para você ir para a África, qualquer lugar do mundo, mas Estados Unidos, não. Entendi. Então, eu cheguei aqui para plantar igreja. Eu trabalho com igrejas com propósito, né? Vocês também trabalham. Sim. E um tostão para comprar folheto. Então, o que eu fiz? Há uns 4 anos atrás, eu comecei a fazer vídeo aqui na época de furacão para atrair a atenção de brasileiro, porque aqui você não pode bater na porta para evangelizar. Você não faz culto na praça aqui. Então, é diferente, né? Esse canal de há muito tempo atrás. Eu criei uma rádio, criei uma página no Facebook. Olha, quando isso estourou, eu já estava com o know-how um pouco lá na frente por causa da legal. Que legal. Que legal. E você acha, Eduardo, que esse é um dos caminhos para a evangelização hoje? Seja, você está aí nos Estados Unidos, mas seja onde for? Não, a gente tem que respeitar o contexto, né? Acho que o Brasil, em determinadas cidades e regiões, sim. Muitos lugares do mundo, mas, obviamente, alguns lugares não têm acesso. Muita gente, quando se diz de Brasil, de dados, ele não consegue ouvir um culto que a gente produz aqui. Entendi. Entende? Entendi. Então, para mim, aqui foi uma ferramenta fantástica, porque eu não posso fazer culto na praça, essa ponte de evangelização através da mídia social, né? E pelo menos no Brasil, eu vejo assim, a gente lê pelas pesquisas, apesar de ser realmente, como você falou, nem todo lugar tem esse acesso à internet, mas eu queria fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, os locais que têm acesso à internet, o brasileiro ele é um grande consumidor de redes sociais, de conteúdos, assim, até sai nas pesquisas isso aí como um número muito alto, né? Em comparação ao mundo, né? Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais que estão surgindo agora. Isso também, aí nos Estados Unidos, essa aderência é maior que aqui? Como que é essa questão? Até porque ele nasceu aí, né? Mas o brasileiro ou o americano, ele tem uma boa aderência a esse mundo digital? Sim, tem. Agora, uma coisa impressionante. Aqui é a terra da tecnologia. Certo. Entende? Então, pelo ganho que você tem aqui, pelo acesso, é muito fácil ter a tecnologia. Mas o impressionante é que eles não sabem usar a tecnologia que eles têm. Sério? Por exemplo, interessante. Eu sou um pastor brasileiro. Certo. Estou dentro de uma igreja americana. Eles não sabiam fazer streaming. Você está entendendo? Você foi aí e ajudou. Então, eu ouvi ontem, eu ouvi uma live ontem do meu seminário, que tem um outro colega em uma outra cidade, que a igreja também convidou ele para ser pastor digital. Entendi. Por quê? Tem sim muito acesso, todo mundo tem o seu telefone, todo mundo tem o seu computador, todo mundo tem tudo isso, mas às vezes não sabe usar. Entendeu? Entendo. Então, por exemplo, eu aprendi um pouco que eu sei com igrejas norte-americanas, como Saddleback, como a primeira de Dallas, que faz um trabalho muito fantástico também digital. Mas
eu cansei de ir a cursos aqui que estavam ensinando, vocês têm que fazer trabalho digital, mas só falando que tem que fazer, mas não ensinam como fazer. Pôr a mão na massa, né? Então, tem muito acesso à internet, todo mundo tem telefone, mas às vezes não sabe como usar. Entendeu? Entendi. Não sabe como usar. Esse que é o problema. Então, termina surgindo aí, nesse momento, o Ministério Digital, onde os templos, não a igreja, né? Os templos estão fechados, termina sendo uma grande relevância para aquela igreja, para aquele pastor dominando isso aí, né? O que acontece com a igreja que eu sou mesmo, chama Dover Shores Baptist Church. O pastor já fazia uns vídeos, depois que cheguei lá, mudamos o site, mas a nossa membresia, ela tem uma área de 80 anos, 75 anos, que é um pouco mais conservadora. Quando veio a questão digital, eles entenderam que era uma maneira da igreja continuar trabalhando, amaram ter culto online, escola bíblica dominical online, e alguns que estavam em casa por questão de saúde, falaram assim, nós não queremos que isso pare, porque nós não estávamos podendo ir à igreja. Entendeu? Entendi. Então aproximou, né? Aproximou. Mas a gente tem que ter a visão, Aguinaldo, eu estou falando não eu e você, que há muita crítica, que há muito paradigma a ser quebrado, muito tradicionalismo, entendeu? Nessa área. Entendeu? Então... eu faço um paralelo, né, que na época de Paulo também era assim, não presencial, não é? A diferença era que o download demorava mais. Ele escrevia uma carta até chegar na igreja, né? Né? Então, o download era mais lento. Mas, se nós olharmos, é o mesmo processo, né? Paulo estava na prisão, ele não poderia estar presencialmente na igreja, e ele escrevia as cartas, elas chegavam lá. Naquela época, a tecnologia era a carta. Hoje, a tecnologia tem o streaming e tudo mais, né? Que legal. Vendo, vamos aprender muito com tudo isso. Verdade, Sol, tá? Estamos aprendendo e aprendendo muito, né? Uma história também, eu comecei a fazer as transmissões online, né, do culto, exatamente por causa, um dia eu fiz um teste, gostei, e eu parei de fazer. E aí uma senhora não poderia vir todos os cultos, porque ela tem um problema de saúde, ela vem a alguns cultos, e ela mandou uma mensagem para mim. A filha dela mandou, pastor, continua, porque a minha mãe, ela participa de tudo do culto online, porque eu ligo para ela, essa senhora não sabe mexer, mas a filha sabe mexer, deixa para ela na hora do culto, e ela assiste, ela sente como parte da comunidade. Então, aqui também eu tenho a comunidade, ela é heterogênea, existem pessoas mais velhas, mas existem os jovens também, mas a adesão primeira de incentivo e de necessidade foram pessoas que às vezes têm algum comprometimento para vir à igreja, né? E se nós pensarmos aí, o Ministério Digital, ele tem inúmeras facetas, né, de chegar a tantos lugares, a estreitar distâncias, né? Que, na verdade, é muito positivo. Por exemplo, nós começamos uma amizade dessa maneira, né? Estamos aqui hoje conversando, falando junto, né? Verdade. Agora, se me permite eu Sim. levantar uma... Quando eu vim para os Estados Unidos plantar a igreja, eu me deparei com uma realidade que eu já tinha estudado. Os latino-americanos, eles têm uma influência muito forte do catolicismo que fixa a ideia de igreja como prédio. Igreja, prédio, igreja, prédio. E isso está muito forte também na cultura evangélica brasileira. Então, essa relutância de passar para digital foi porque a igreja é o prédio. Não é, a igreja somos nós.
E eu acredito fielmente que nós estamos sendo preparados para a grande perseguição, para a grande tribulação, quando a gente nem vai poder ter um culto online, nem vai poder ter isso, entendeu? Isso pode acontecer. Sim. E a igreja agora está tendo que reaprender. E a igreja que não reaprender... Por que eu estou dizendo isso? Ontem eu fui assistir a live do seminário de Niterói. Estavam falando de uma coisa séria. A Assembleia Deliberativa da Igreja. A igreja tem um estatuto que ela aceita a Assembleia online? Não tem. Então, como as igrejas vão fazer a Assembleia? Vão ter que reformar o estatuto para pôr essa cláusula lá. Igual o Supremo teve que fazer também, porque o Supremo não podia ter reunião cada ministro em um lugar. Entendeu? E teve que fazer. Então, Deus tem que entender o seguinte: tem coisa que a gente não pode negociar. A gente não pode negociar a Bíblia, os valores cristãos, a doutrina. Mas algumas coisas, se não mudar, não tem jeito. Entendeu? Por exemplo, uma Assembleia Deliberativa. Ok? Certo. Batismo, eu não vejo jeito ainda. O pastor tem que ir lá e batizar. Entendeu? Não tem água online, né? A ceia ontem, eu participei com ceia de gente de todo lugar do mundo. Ceia. Eu vi. Entendeu? Então, essa quebra de paradigma é igual eu digo aqui na Flórida tem furacão. E tem umas árvores que são muito rígidas, elas quebram todas durante o furacão. E tem a palmeira que ela entorta e volta para o lugar. Quem for ela mais flexível, né? Quem for mais flexível vai vencer essa tempestade. Agora, quem não for, não pode ter assembleia, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode aquilo outro. Entendeu? Vai ficar difícil, né? Porque eu creio, né, como você falou no início, na sua introdução, essa situação da crise de saúde, né, ela pegou o mundo não foi um país, né? Realmente não tem um lugar do planeta que ela não afetou. Na economia, na saúde, na educação, na vida religiosa, nos governos, né? Então, tudo se afetou. Então, aquele mundo de qual nós saímos lá do ano passado, final do ano passado, ele, quando passar essa crise, o mundo não vai voltar. E aí fica a grande pergunta, né? Nós vamos ter que mudar. A grande pergunta é quando vai ser? Porque a mudança, ela se impôs. Ela não perguntou se pode ou não, ela se impôs. Eu vou aceitar ela logo e vou me adaptar e aprender e tirar um proveito dela, ou eu vou relutar e deixar para que no momento mais complicado e mais complexo ela chegue, ela venha até nós. E assim, eu fico a pensar às vezes que se a gente começa a analisar, como você disse aí, a gente às vezes fala de, nossa, mas a distância, não sei o quê, né? A gente pega um livro, por exemplo, um clássico, seja de qualquer área. Muitas vezes esse autor já morreu. E nós estamos com o pensamento dele. Não é? Uhum. Outras vezes, um grande escritor, vamos pegar John Maxwell, não é? Que eu gosto muito da escrita dele. Eu nunca tive nenhum local fisicamente com ele, mas eu o entendo, porque sempre eu faço leitura dele. Então, assim, às vezes a gente coloca algumas situações que vou ver na prática, elas já não existem mais e nós queremos ficar, às vezes, com aquela coisa tradicional e aí a gente perde muita coisa. Perde-se muito. Isso. A gente está olhando aqui alguns comentários também que estão dentro dessa nossa mesma página que nós estamos conversando. Então, é justamente essa situação. Agora, isso também está ligado um dia desses. Certo. O que isso tem a ver com o meio digital? Nós estamos vendo infinitas teorias conspiratórias
inclusive vindo de dentro da igreja. Sim. E algumas pessoas pensam, isso é um vírus, outros não, isso é algum complô armado. Então, essa época, ela ficou uma época, já estava, mas ficou muito mais polarizada. Politicamente, Sim. espiritualmente, entendeu? Porque verdade só existe uma. Só existe uma verdade, não existe muitas verdades. Mentiras existem inúmeras, mas verdade só existe uma. Mas a pergunta é, quem está falando a verdade? Né? Quem está... Então, nesse mundo digital, que ele é bom, mas também traz muito lixo teológico, coisas tipo... Eu mexo com astronomia, eu sou um pastor que amo a ciência, a astronomia, eu estou vendo gente falar da Terra plana. Então, juntando tudo isso, quem é a culpa do Covid? Tem que usar máscara. O pastor que usa máscara é considerado sem fé. E o pastor que não usa máscara, ele tem fé. Mas quem está certo? É a autoridade médica ou é o político? É o político ou a autoridade médica? E isso está acontecendo Né? no Brasil. E aí, então, o que isso tem a ver com o mundo digital? A mídia é importante, mas ela também jogou muita informação ruim que está estressando as pessoas, que está levando o nível de informação a uma intoxicação de informação. Sim. Entendeu? E verdade, verdade. E essa intoxicação de informação que você fala, ela chega a ser um nível não só espiritual, mas ela chega até a ser um nível de saúde emocional. Tanto é que até alguns manuais de saúde mental orienta a desconexão, ou seja, sair um pouco de tanto negativismo, de tanta notícia. Não estou falando que não existe, mas o cidadão comum, se ele fica só se orientando por esse discurso, por essa fala, ele começa a ter uma percepção que mais nada acontece no mundo. Tudo é Covid, tudo é coronavírus e tudo é morte. E depois de muitas críticas até os meios de comunicação, que começou a falar de uma maneira mais heterogênea, no sentido de que só falava só das mortes, só da dificuldade, não falava dos curados, não falava das possibilidades de tratamento, né? Então, precisa haver até para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, eu sou psicoterapeuta também, um desligamento, entender que nós precisamos nos cuidar, que realmente nos afetou em cheio, mas existe vida além do Covid e vivendo essa vida com fé em Deus, com a esperança do Evangelho, que a grande mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança, a gente vai vencer, a gente vai passar por ela, talvez até para enfrentar outras coisas mais severas. Mas existe uma palavra de esperança e, às vezes, essa palavra de esperança tem sido abafado por tanto negativismo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas teorias da conspiração, seja ela bem, às vezes, fantasiosas ou algumas muito bem orquestradas, parecendo até científicas, né? Eu acho que esse tempo, e eu não faço só a live americana como essa, que eu já participei algumas, mas eu procuro transmitir mensagens que ajudem as pessoas a entenderem que isso aqui é um tempo de test drive. Eu acho que toda igreja no mundo está passando por um test drive, porque Jesus falou da grande tribulação. Entende? Sim. Essa ainda não é. Mas aí o que eu vejo, de novo, aquela questão do templo não é a única coisa que a igreja... E eu falo de igreja brasileira porque eu sou brasileiro, mas a igreja americana também está nessa. Nós temos algumas coisas cristalizadas, tipo o evangelho da prosperidade, o triunfalismo. Uhum. Tem gente negando a crise. Então, não é nem para exagerar,
e nem para negar. Você, Exato, é a como realidade, disso, né? Então, É a realidade. é o equilíbrio, né? É o Sim, equilíbrio, sim, entendeu? sim. Então, essa responsabilidade de online, de alimentar o povo online, eu tenho visto seus vídeos, eu tenho visto o pastor Rick Warren, o meu pastor, é de fazer as pessoas respirarem e ver assim, olha, Sim, Deus está no controle. Temos que lembrar que Deus está no controle de tudo. sim, A sim. Bíblia diz, não é o Eduardo, não é o Aguinaldo, não é fulano, não é o João, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus esteja sabendo. Então, se a igreja esquecer das mensagens da Bíblia, aí, entendeu? Ela não consegue. Eu estou falando igreja, mesmo os membros de todas as denominações As e pessoas, né? as Como pessoas, diz, né? não, Entendeu? não os prédios, né? Precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia e lembrar do que está escrito lá, entendeu? Está escrito lá. Por exemplo, eu arrepio quando eu vejo gente usando a internet para falar de coisas que o meu olhar também científico fala assim, gente, peraí, não é por aí, né? Então, eu vejo cristãos hoje pegando todos os terremotos que tem no mundo, todos os furacões que tem no mundo, tudo que está acontecendo no mundo, tá vendo? Jesus está voltando. Igual os Tessalonicenses. Igual os Tessalonicenses, que Paulo teve que falar assim, gente, peraí, tem que nascer o filho da perdição, o anticristo. Então ele começa a explicar para os Tessalonicenses, não é agora. Há 2000 anos, hein? Ele falou isso, né? Entende? Então, a nossa responsabilidade como pastores, e assim, não é orgulho falar isso, mas pastores que fizeram seminário, pastores que têm experiência, né? Sim. Que estudam a Bíblia cientificamente, que usam a hermenêutica, a exegese, que procuram orar para trazer uma mensagem para o povo. Eu tenho visto Sim. muito bom ensino vindo de Sim. pastores que se oram, dependem de Deus e buscam trazer conforto, porque essa Exato. é a missão. Então, a relevância do Ministério Digital agora é essa, da igreja falar assim, olha, nós estamos aqui junto com você, nós estamos orando por todo mundo que está aqui na live, que está lá no Facebook. Deus está no controle e nós estamos orando. Pastor Aguinaldo, eu, a irmã Rosane, um monte de pastores. Entendeu? Essa é a relevância da igreja agora. Quando eu vejo você dizendo isso, até me parece, né, dá um cheiro, assim, guardado as devidas proporções, né, que nós estamos, parece que, pegando toda essa linha tecnológica que temos hoje, da evolução do mundo, e nós estamos voltando lá no livro de Atos da Igreja nas Casas. Sim, né? Porque a igreja primitiva, ela não tinha os vícios de 2020 anos. Não tinha, nós estamos voltando lá. Deixa eu te falar. Aqui vai voltar o culto normal, dia 31, na minha igreja americana. Você perguntar para mim... 31 de maio? Agora. Certo. Você perguntar para mim, você está confortável com a ideia? Não. Muitas restrições? Muitas restrições para brasileiro que abraça e beija e pega na mão. Não pode. É terrível. Entende? E também, eu não quero apavorar ninguém, mas a gente ouve um documentário que não é de Globo, que não é disso nem daquilo, e diz assim, está muito cedo para se ter a volta. A volta é por pressões econômicas e por pressões políticas. A volta é por isso. Entendeu? Não é por razões científicas. É a minha maneira de ver. Então, eu vou voltar, porque eu estou na onda. Eu tenho um chefe, eu tenho um pastor sênior. Então, eu vou voltar. Mas eu não estou confortável. Então, eu conversei com ele ontem. Olha, para brasileiro, eu tenho que reinventar. Como? Vou fazer igreja na areia da praia. Eu vou fazer igreja no parque aberto, não tem parede, não tem janela. Vou fazer igreja diferente, porque eu já ouvi pelo menos 2 famílias dizer, pastor, nós não vamos voltar ainda. Não vamos voltar. Eles não sentem segurança, né? Aqui em Orlando tem uma aliança de pastores. Eles comunicaram ontem que não vão voltar até 6 de junho, por enquanto.
Entendeu? Entendi. Então, Mesmo liberando, as igrejas não querem. então, assim, esse negócio que estão querendo fechar a igreja, vai acontecer essa perseguição ainda, mas não é agora. Então, Não é agora, né? porque a igreja, na realidade, nunca foi proibida de reunir aqui, mas disse assim, é melhor que não. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque para ter 5 pessoas juntas, agora eu vou ter 25% da membresia. Para uma igreja pequena, é fácil, mas uma igreja de 300 membros não é. É Nenhum praticamente. pastor... Eu vou voltar no assunto aqui, relevância do Ministério Digital. Eu vou pedir a paciência de todos os irmãos para com os pastores. Para com os pastores. Porque você já imaginou uma igreja de 300 membros, 25%. Aí o pastor tem que fazer 2, 3, 4 cultos para cada grupo de 25 pessoas. Ele não vai conseguir fazer. Vai ficar cansado. E os horários também, né? Porque essas 300 pessoas, elas têm um horário para ir no culto. Elas não têm vários horários no dia. Não. Então, a gente tem que ser prático. Eu sou muito prático. Então, mas eu estou plantando igreja. Agora, se eu fosse pastor, presidente de uma igreja no Brasil, eu sei que eu estaria com máscara branca. Deixa eu te contar uma coisa. Em 2 Copas do Mundo que o Brasil ganhou, o trio, o Treta e o Penta, eu imaginei. Então, só me perdão que eu tenho que colocar um negócio aqui para carregar a bateria. Então, eu passei em Assembleia Deliberativa que a gente não teria culto naquele domingo do jogo. Certo. Eu consegui que isso fosse aprovado, mas muita gente, o pastor, pensa muito nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Mas qual era o meu medo? A cidade onde eu morava, as pessoas tinham o hábito de sair atirando para cima para comemorar futebol. Então, eu quis preservar as ovelhas e não ter uma bala perdida. Do que uma bala perdida, de que pessoas bêbadas ou drogadas. Minha consciência diante de Deus, né? Então, as pessoas precisam ter muita paciência com os pastores agora, porque está estressante para todo mundo. O diácono, para o presidente, para o tesoureiro, para o pastor. E serem abertos a mudanças que não vão negociar em nada a vida espiritual, não vão negociar em nada a Bíblia, os valores familiares. Porque um pastor tendo que fazer 6 cultos, meu amigo, num dia, não dá. Sim. Entendeu? Não tem como. Eduardo, uma coisa que eu acho interessante no cristianismo, né? No cristianismo evangélico, vamos pensar assim, que Deus é tão maravilhoso que ele nos deixou a capacidade de uma flexibilização muito grande. Não estou falando com as doutrinas elementares, mas assim, qual a língua que nós devemos orar? A língua que o fiel sabe. Qual instrumento que devemos tocar? O instrumento que a pessoa tem. E se eles tocam na cultura, se só canta, canta. Qual a arquitetura do local onde se reúnem? O local que deu um conforto, deu uma estrutura para ter comunhão. Então, assim, você vê que o cristianismo, quando você vai pegar na sua essência, ele não tem coisa, ele tem preceitos, tem doutrinas, mas ele não tem coisas que vai fazer com que ele não se adapte a tal situação. Então, vamos pensar, Jesus falava do barco projetando para a praia ou no monte. Depois criou-se o templo, né? A pessoa que pregava falava da frente da tribuna e a arquitetura tinha uma abóbada para projetar. Depois inventou-se, né, o megafone, o microfone. Você se lembra aquele zoom que colocava na mão e muitos pregadores do interior pregavam isso aí, o microfone. Depois veio a era do rádio, né? Como que o evangelho cresceu no rádio. Depois foi a televisão, que também era uma luta, que não podia ter televisão. Alguns
né, que dá uma briga na igreja, mas aí o evangelho foi para a televisão. E agora nós estamos no digital. Então, se você vê, o evangelho ele tem essa plasticidade, não é? Eu estou, como que eu, de Flórida Paulista, estaria talvez numa reunião na Flórida, aí nos Estados Unidos? Ou como você, dos Estados Unidos, viria falar comigo aqui em Flórida Paulista? Era um gasto e uma canseira muito grande. E aqui eu estou aqui na minha casa, você está aí talvez na sua casa. Olha as facilidades, não pela facilidade no sentido de não se cansar, não trabalhar pelo evangelho, mas a facilidade de alcançar pessoas, né? Então isso é fantástico, o evangelho nos proporciona. Mas, pastor Aguinaldo, eu estou na mesma página com você. Isso foi uma mudança que passou em mim há 20 anos atrás, quando eu li o livro Uma Igreja Dirigida por Propósito. Certo. Você está vestindo uma camisa maravilhosa, eu gosto de me vestir assim. Mas Mas nós não podemos tampar o sol com a peneira. Sim. Tá? Eu sou nascido, criado, evangelizado, batizado e discipulado no estado mais tradicional do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Nós temos duas convenções. A Convenção Fluminense é muito tradicional. Então, eu tive problemas com essa minha mudança. E vou te dizer, eu estou vendo isso nas entrelinhas das lives. Eu assisto live. Deixa eu te contar uma coisa. Se o pastor não estiver pregando no púlpito da igreja de paletó, fazendo streaming, a mensagem dele não vale para algumas igrejas. Note as lives. Se a equipe de louvor não estiver dentro do santuário, a mensagem não serve. Então, o que eu passei a fazer? Eu fui com os pá aqui e comecei a fazer vídeo externo. Porque Jesus pregava na beira do lago, dentro do barco. Perto do poço. Todo lugar. Qualquer Mas lugar. eu não sei aonde a igreja adquiriu Até na sinagoga e no templo ele pregava. Então, eu sei que tem amigos nossos de ministério que estão passando por... Ninguém me falou, mas não é questão de ser profecia, mas leitura do que a gente conhece, que estão passando por sérios problemas agora. Porque se você não estiver atrás do púlpito da sua igreja, se você não estiver dentro do santuário, o seu stream não vale. Eu vou até aceitar o stream, mas tem que estar dentro do santuário, porque lá é a igreja. Não, gente. De novo, igreja somos nós. O que é importante... Quando a mulher perguntou, Jesus, aonde que o culto é melhor? Jesus falou, nem aqui, nem ali. O Pai procura aquele que adora em espírito e em verdade. Quer dizer, Jesus, ele colocou isso há 2000 anos atrás. Então, o desafio da igreja, que vai passar pela grande perseguição. Olha, esse movimento de igrejas em célula, grupo pequeno, small group, esse movimento de reaprender a igreja de Atos, Deus já está preparando a igreja há muito tempo, porque a gente tem que lembrar das catacumbas, a gente tem que lembrar da igreja perseguida, que existe no mundo, que não existe no Brasil, mas existe na China, existe na África. Entende? E eu acredito que nós não vamos ter nem internet naquele tempo, no futuro. Porque o IP que localiza as pessoas é fácil. Sim. Você localiza onde eu estou aqui com tecnologia, então vai chegar um ponto que a igreja não vai poder se expor assim. Eu fiz há uns anos atrás o Haggai Internacional na Ilha de Maui. Foi uma experiência fantástica, porque nós nas Américas, nós temos evangelho muito fácil. Agora, quando você fala das Filipinas, quando você fala da Malásia, quando você fala da China, do Vietnã, desses países, eles são perseguidos, as igrejas são queimadas, entende? Então, nós ainda estamos podendo usar o evangelho digital, mas a igreja no mundo está sendo preparada. Agora, se a gente achar que o dia de amanhã é melhor do que hoje, que vai ser tudo maravilha, nós não vamos nos ter maturidade espiritual para enfrentar esse tempo. E agora, nos alimentarmos dessa experiência, das boas mensagens que está tendo agora, para a gente falar assim, caramba,
não é o fim, mas nós já estamos vendo o princípio das dores, nós já estamos vendo o que pode acontecer no futuro. Sim. E Jesus, eu não vou falar muito, não estou pregando, Jesus disse, se não fosse por causa dos escolhidos, aquele tempo não teria sido abreviado. Né? Isso é profecia, né? Bíblica, né? Bíblica. É. Mas Então, é isso aí, Eduardo. É um grande prazer. Estamos caminhando aí para o final, não é? Oh, que pena. Por dois motivos, porque a live cai e também porque o braço da intérprete também cansa, né? Não é fácil estar aqui do lado. Mas é um prazer muito grande. Obrigado pela amizade, obrigado pela grande consideração, por ter aceito o convite de estar doando do seu tempo, dessa experiência que para mim é fantástica, tá? E deixaria para você dar suas considerações finais, tá? Para a gente ir encerrando e depois a Rosane também vai falar as considerações delas para a gente caminhar para o final. Tá. Primeiro, eu sempre penso no reino. E eu sou um brasileiro que não esqueci o meu Brasil. Eu tenho família aí, tem a minha mãe, tem a família da minha esposa, tenho meus amigos, tenho as minhas ex-ovelhas. Eu estou orando muito pelo nosso Brasil. Como eu estou orando? Pelo nosso Brasil. Muito. Porque a situação está muito confusa. E a amizade vai ficar em nós e muitos outros contatos. E eu quero me colocar à disposição. Eu não tenho muito tempo, mas se alguém tem dúvidas de como fazer o Ministério Digital começar do básico, pode me procurar nas redes sociais, nesse Instagram, na minha rede social fácil, Eduardo Baldassi. Tudo meu é @Eduardo Baldassi ou @Igreja em Holanda. É fácil. E aí a gente troca umas figurinhas pelo WhatsApp e ajuda as pessoas, né? E muita fé em Deus, pessoal. Muita fé em Deus. Refresque a cabeça. Tentem desligar a televisão, jogar dama com os filhos, jogar videogame, brincar, fazer o que for. Assista o essencial e deixa o exagero para lá. E Deus abençoe vocês em Florista, que é uma coincidência tremenda esse nome, né? Flórida. Deve ter muita laranja aí, né? Deve ter muita laranja, porque São Paulo é o produtor de laranja para a Flórida. Então, esse nome Verdade. Paulista não é à toa. E Deus abençoe, Deus proteja vocês debaixo das asas dele. Não só vocês, mas todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo. Mas sejam sábios. Só uma última palavra. Prudência e cauda de galinha não faz mal a ninguém. Exato. Exagere na prudência. Exagere na prudência. É isso aí. Exagere na prudência. Hashtag exagere na prudência. Eu queria deixar o meu abraço aqui, a Sol Bispo, né? Ela deixou uma frase aqui, a intérprete se emocionou, né? Já conheço, é uma colega nossa. Obrigado, Sol, pela participação, né? E eu quero deixar para encerrar a Rosane e depois, se possível, o pastor fazer uma oração para a gente realmente encerrar. Deixa as últimas palavras para a Rosane e depois o pastor faz uma oração. Eu quero agradecer ao pastor, meu esposo, que nós estamos aqui juntos, adorando ao nosso Senhor, conversando sobre a igreja que o Senhor quer, uma igreja que prega a palavra da verdade, uma igreja que ama ao próximo, assim como o pastor se emocionou. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui com um propósito, um foco de servir ao nosso Senhor Jesus. E que muitas pessoas consigam aceitar e ver a glória do nosso Senhor Jesus, que ainda dê tempo. Amém. Obrigado, pastor. Nada, amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos contigo, porque o Senhor abriu esse caminho através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sim. Nós te agradecemos pela ferramenta que temos para transmitir às pessoas esperança
ó Deus, encorajamento. Jesus disse, três aflições, mas eu estou convosco. Meu Deus, eu quero te pedir também que o Senhor proteja aqueles que confiam em Ti, Pai. Que o Senhor ponha os Teus anjos, que o Senhor cubra a cada um de nós com as Tuas asas, Pai. Senhor, Amém, Jesus. nos dá sabedoria. O quanto nós precisamos de sabedoria, Pai. E a Bíblia diz que quando nós pedimos sabedoria, o Senhor nos dá. Sim. E também, Deus, precisamos do dom do Espírito Santo, chamado discernimento de Espírito, Pai.